A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça aquele like, se inscreva, comente, compartilhe. Quando você compartilha uma catequese como essa, que vamos dar agora nesse vídeo, você está evangelizando. Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos. Repito, para católicos, para formar o nosso povo na verdade. Muito bem, meus queridos amados irmãos e irmãs. Me mandaram um vídeo esses dias. Como vocês sabem, aqui eu não mostro vídeo de herege, muito menos fotos de herege brasileiro. Eu tenho mostrado às vezes assim, os debates do Padre Luiz Toro, não tem nada a ver com coisa aqui do Brasil. Mas me enviaram um vídeo de um herege protestante que sempre está deturpando o caminho da verdade. Esse cara é um dos grandes vômitos da serpente, do dragão, para tentar destruir com a mentira a verdade. Mas a Sagrada Escritura diz que contra a verdade não existe argumentos. Reparem, meus irmãos, que o vídeo que me enviaram desse herege protestante, ele mentia sobre os patriarcas de Alexandria. É uma heresia terrível. Se você pegar São Cirilo de Alexandria, nós não precisamos nem ir muito longe, que é aí do século II, já do século II, São Cirilo de Alexandria. São Cirilo de Alexandria ele vai falar muito bem sobre a submissão dos patriarcas de Alexandria a sua jurisdição ao papado. Nós não precisamos nem usar argumentos nenhum aqui. São Cirilo já é o bastante para destruir a heresia desse falso profeta. Muito bem. Nós vemos que, e eu fui buscar a fundo e estudando, eu vi tanto pelo lado da verdade, que é o ensinamento da patrística, como eu também fui ver pelo lado dos ortodoxos. Os ortodoxos de Alexandria, o que é que eles fazem? Eles falam que Alexandria tinha sua santidade, que Alexandria, mas não fala nada, porque nós sabemos que o ortodoxismo é cismático. O ortodoxismo saiu da verdade. O ortodoxismo anda na mentira. Isso é fato. Porque quando nós deixamos a igreja ou caímos num cisma ou apostatamos dela, nós nos tornamos hereges. E nós sabemos muito bem que a doutrina ortodoxa é errônea. Quem já se viu batizar uma criança e crismar ela no mesmo dia, não é verdade? Quem já se viu dizer que não existe purgatório, tá? Na Bíblia está a doutrina do purgatório, não é verdade? Quem já se viu o Espírito Santo não proceder do Filho, isso é heresia. Então vejam, meus irmãos, a Sagrada Escritura dá aval a tudo isso. Então, por que tudo isso traz na doutrina ortodoxa? Porque os ortodoxos apostataram da fé, apostataram da Santa Sé, apostataram da jurisdição do Papa sobre a Igreja Universal. Muito bem, meus irmãos, vocês sabem, eu e vocês sabemos, estamos careca de saber, que o primeiro patriarca de Alexandria foi São Marco evangelista. E esse herege disse que os patriarcas de Alexandria não tinham jurisdição, não reconhecia o Papa como líder da Igreja Universal. Irmão Fábio, você tem como refutar isso com Bíblia? Vamos ver se dá ou não. Vamos lá, 1 de Pedro. Olha aí. Quem foi mesmo o primeiro patriarca de Alexandria? O fundador da Igreja Católica Copta do Egito, católica Rito Copta. Quem foi mesmo? Sim, São Marcos Evangelista. Sim, esse, primo de Barnabé, João Marcos. Muito bem.
João Marcos, é ele mesmo. Primeiro patriarca de Alexandria, foi morto lá, arrastado foi martirizado lá, arrastado pelas ruas da própria cidade de Alexandria. Meus irmãos, vamos ver o primeiro patriarca de Alexandria, que governou de 67, né, foi patriarca de 67 a 88. Vamos ver se esse patriarca de Alexandria tinha jurisdição ao bispo universal, ou seja, jurisdição papal. Vamos ver, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Olha só a cacetada que o primeiro papa vai dar na cabeça desse herege que não conhece de Bíblia. Santo diretor, vamos colocar na tela que fica melhor? Então coloca aí na tela, 1 de Pedro 5, 13. Olha o que Pedro diz, falando da igreja escolhida, eleita. Primeira carta, ou seja, primeira carta do primeiro Papa. Vamos lá. A igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, que está em Roma, sauda-vos. Olha o que vem agora, presta atenção. Assim como também Marcos, meu filho. Diretor, volta devagarzinho aqui para mim. Agora sim, agora. Pacata! Aí está. Esse herege, ele não conhece de Bíblia. Nós estamos falando aqui do primeiro patriarca de Alexandria, de São Marcos Evangelista. Ele que foi seguidor, escreveu o seu evangelho, seguidor do primeiro Papa, São Pedro. Alguns dizem que foi secretário, mas na realidade o secretário foi Silvano, né? Do primeiro Papa. Silvano foi quem escreveu essa carta. Se você pega o versículo 12, ele vai dizer, por meio de Silvano, que estimo como um irmão e fiel, vos escrevi estas poucas palavras. Então Silvano era o secretário do primeiro Papa. Muito bem. Será que São Marcos brigou com Pedro, fugiu e fundou outra igreja, como fazem as heresias hoje, e assim se prolifera, né, as falsas doutrinas? De maneira alguma. Meus irmãos, reza a tradição e veja que tudo isso são santos da igreja universal, da igreja católica. Né? Então nós vemos aí a Sagrada Escritura mostrar a submissão ao Papa do primeiro patriarca de Alexandria. Meus irmãos, logo quando São Marcos ele é assassinado nas ruas de Alexandria, sobretudo os pagãos não queriam a evangelização, logo Aniano que era discípulo. Aniano, a história é bem engraçada, né? São Marcos estava com um problema na sandália, ali uma riata da sandália estava saindo, e então Aniano ele era sapateiro, ou seja, não tinha sapato na época, mas era uma espécie de consertador de sandálias. Quando de repente São Marcos vai passando ali, vê aquele homem e pede para que ele possa arrumar a sua sandália. E Santo Aniano, você pode ver aí, pode dar um Google no Google e ver dia de Santo Aniano, e você vai ver o segundo patriarca de Alexandria. Santo Aniano tem um problema. Santo Aniano tem um problema na sua mão, um problema que só estava crescendo de uma enfermidade. E aí São Marcos fala de Jesus, ele começa a odiar São Marcos por causa, assim como os outros, né, egípcios, né, nós sabemos as crenças egípcias muito bem como era, né, até hoje sabemos. Aí o que é que acontece? São Marcos disse, se meu Jesus, que eu anuncio, ele tem poder de curar isso aí. Aí Santo Aniano olha para ele, rei, galhofa dele, ele vai, pega na mão dele, coloca a mão e diz, em nome de Jesus, tu tá sarado. Quando tira a mão, já não tem mais o problema. É bem inusitado, é bem interessante. Você depois dá um Google, você vai ver a história de Santo Aniano. E aí o que acontece? Santo Aniano passa a ser discípulo de São Marcos. Muito bem. Quando São Marcos ele é martirizado, Santo Aniano assume o patriarcado da Igreja Copta Católica do Egito.
E logo Santaniano também é martirizado. E aí Abílio é o terceiro patriarca. Meus irmãos, todos esses santos, você pode buscar na patrística, todos esses santos, os patriarcas até o concílio, os patriarcas de Alexandria até o concílio de Calcedônia. Você tem uma lista dos patriarcas, e você vai ver na história desses patriarcas que todos eles tinham a jurisdição papal da Igreja Universal, do Papa, reconhecia o Papa. Meu Deus do céu, onde é que esses protestantes vão mentir tanto assim? Onde inventam tanta mentira? Para dizer que o patriarcado de Alexandria, o de Antioquia, o de Jerusalém, nós vemos no capítulo 15, o primeiro bispo de Jerusalém, São Tiago Menor, no versículo 14. Irmãos, vocês apoiando o que Pedro falou no concílio de Jerusalém, 15, 14, 15, 12, versículo 7, versículo 12, 14. Né? A submissão ao Papa, dos patriarcados dessas igrejas importantes, da liderança nas cidades da Igreja de Cristo, todos eles, você vê Santo Eusébio de Cesareia, né, falar isso. Santo Irineu de Lyon, meu Deus do céu, quem mais? Você vê São João Crisóstomo, meus irmãos, patriarca de Constantinopla. Constantinopla era mais, olha, fora o líder da Igreja de Roma, Constantinopla era mais importante do que os patriarcados de Jerusalém, de Antioquia e de Alexandria. O patriarcado mais importante na época era o de Constantinopla. Vocês estão compreendendo? E nós vemos São João Crisóstomo, nós vemos outros patriarcados 100% com jurisdição ao Papa, ao Bispo Universal, o Bispo de toda a Igreja. São João Crisóstomo, o Papa colocou ele para liderar um concílio. Meu Deus do céu, como é que pode esses hereges mentir tanto assim? É tanta peçanha, é tanto vômito, é tanta coisa asquerosa. A Bíblia Sagrada diz que a terra abriu a boca para engolir o vômito da serpente. Somos nós que refutamos, que estamos no caminho da apologética, que passamos a verdade para o povo, desmentindo as mentiras. João 8, 45, 44. Satanás só leva o tempo em mentir, disse Jesus, e quando mentir, tem por pai ele. Não tenho dúvida que ele é o pai legítimo do protestantismo. Eu não tenho dúvida disso. Não é? Meus irmãos, logo depois do terceiro Papa, Abílio, veio o quarto Papa de Alexandria, Quedron. São Quedron. São Quedron, esse é que tinha jurisdição papal. Pelo amor de Deus. Onde é que vamos chegar com tanta mentira desses hereges? Não é? É tanta coisa que eu não sei não. Nós vemos que São Quedron, o quarto patriarca depois de Abílio, né? Você já viu aí São Marcos, Aniano, Abílio, Quedron. Você pode dar um Google e você vai ver o ano que eles governaram, o tempo que passou à frente, né, da Igreja de Alexandria. Para você ter uma ideia, o próprio cano católico, o cano da Sagrada Escritura, os 46 livros que nós temos, veterotestamentário, de onde veio? De Alexandria. Alexandria era uma cidade muito importante, meus irmãos. Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo. Era em Alexandria. E existia era a maior biblioteca do mundo. E ali o que é que o rei Ptolomeu pede a 72 sábios vão até Alexandria para traduzir. Alexandria tinha como idioma o grego para o hebraico, né? E ali os 72 sábios vai, só que 2 deles morrem. Os 72 sábios. Então só consegue chegar os 70, né? Por isso nós chamamos a Bíblia dos 70, a Septuaginta. Ela vem de onde? De Alexandria. Os côdices alexandrinos. O cano da Bíblia Católica não é cano judeu, não. Quem diz que é cano judeu é porque não conhece a história. Não conhece a veracidade, senão ninguém fala da coisa. Né? A nossa Bíblia
ela veio de Alexandria. Nós seguimos o cano alexandrino, não é cano judaico não, senhores protestantes. Que, aliás, nem vocês seguem o cano judaico. Vocês seguissem o cano judaico, o Antigo Testamento de vocês tinha apenas 25 livros. Porque o cano dos judeus da atualidade é o cano masorético, com 25 livros. 24 livros, mais um histórico, mais um profético. Que é Isaías. Protestantemente. Pastor, um dia no debate eu vendo no mundo hispânico, nosso cano é o masorético. O quê? Masorético aonde? 39 livros veterotestamentários tem a Bíblia protestante. Qual é o cano? Me diga, qual é o cano? Qual é o cano que tem 39 livros no Antigo Testamento? Nenhum. Só o protestante. Só o protestante, porque os judeus no restrito da Palestina, ano 90 depois de Cristo, tiraram os 7 livros, porque a Bíblia já estava no hebraico completa com a Septuaginta, e era a Bíblia usada pelos apóstolos. No entanto que Paulo usa a sabedoria para enumerar o capítulo 6, versículo 11, né, de Efésios. A armadura do cristão ali. Paulo tira tudo isso do livro da sabedoria. Existem mais de 3.500 versículos desses 7 livros, né, da Septuaginta, falados por Jesus e pelos apóstolos. E pelos seguidores dos apóstolos. Mas no Novo Testamento. Então, prova que o nosso cano é o cano alexandrino. Então não vem com essa que o nosso cano é cano hebraico, não. O protestante inventa que o deles é do hebraico, mas não é. Porque o cano hebraico, 25 livros. Dá um tempo, protestante, 39 livros. Onde é que vocês vão mentir? De que cano veio? Né? Aí um protestante disse, nosso irmão João Batista, não, é porque o nosso cano é o seguinte: um anjo desceu do céu com a bichinha ali zipadazinha e botou no braço de Lutero. Olha, isso é heresia, uma coisa dessa. Então veja, eu estou mostrando aqui, estou mostrando para vocês até o 4º patriarca de Alexandria, que esses patriarcas tinham jurisdição ao bispo universal da igreja, ao bispo de Roma, né? Tanto Constantinopla, Jerusalém e Antioquia. Meu Deus, o primeiro bispo de Antioquia, o primeiro patriarca de Antioquia foi São Pedro. Vocês estão compreendendo? Estão entendendo a coisa? O terceiro bispo, Santo Inácio. Olha, Santo Inácio, discípulo de São João Evangelista. Não sei não, até onde vão chegar esses heréis. Muito bem, meus irmãos, eu trouxe aqui mostrando para vocês. Se vocês querem saber mais informações a respeito disso, vocês é só dar um Google, tá no Google, todas as informações. Cuidado em que site vai olhar. Tem lá as deturpações dos sites protestantes. Tem também lá, não é muito bom, não indico, da Igreja Ortodoxa Copta do Egito. Eles lá, esse sujeito protestante, eu acho que ele tirou desse site da Igreja Copta Ortodoxa. Igreja Copta Ortodoxa, o cisma aconteceu em 1054. Em 1054, o Papa deixou uma carta excomungando o patriarca de Constantinopla no altar da Igreja de Constantinopla. Foi em 1054. Até 1054 era uma igreja só. Todos com jurisdição papal. Não existe essa. E a prova que eu vou dar aqui, matar a cobra e mostrar o pau, e mostrar... O Dom Juan Diniz disse, e mostrar ela morta, irmão Fábio. É melhor, vamos mostrar ela morta. O 10º Papa da Igreja, presta atenção, o 10º Papa da Igreja, que governou a Igreja do ano 140, por 15 anos ele governou, a 155. Pio I. São Pio I instituiu na liturgia universal, da Igreja Universal, para toda a igreja no mundo inteiro, a festa da Páscoa. Pergunto, a Igreja de Alexandria não comemora a Páscoa até hoje? E olha, e mais, um detalhe. São Pio disse, é necessário em toda a Igreja Universal ser no domingo. E a festa da Páscoa, que é a festa da ressurreição,
Jesus morre na sexta-feira santa, tem o sábado de aleluia, e no domingo ressuscitou. Nós chamamos o domingo da Páscoa, é a Páscoa do Senhor. Só tem apenas um pequeno problema. Quando houve a divisão, vou falar aqui, quando houve a divisão, a Igreja Ortodoxa, ela coloca para um domingo, colocou para um domingo antes. Ou foi a Igreja Latina que colocou antecipou para um domingo. Quer dizer, vamos supor, hoje é Páscoa, hoje é domingo, Páscoa. Então só de hoje a 8, a Igreja Ortodoxa vai comemorar a Páscoa, entendeu? É assim. Ou é nós que somos um domingo atrás deles. É um negócio assim. Mas a Igreja Católica, que está fiel ainda, a Igreja Católica copta no Egito, a Igreja Melquita, que é a Igreja de Antioquia, a Igreja Latina de Jerusalém e, infelizmente, a Constantinopla, o patriarca de lá, né? Não tem a Igreja Católica em Constantinopla, porque a Igreja Ortodoxa é o centro da Igreja Ortodoxa, é Constantinopla. Mas veja só, todos eles celebram a festa da Páscoa. Senhor protestante, você está dizendo isso, não tem como provar. Um documento da igreja, onde está, chama-se Pontificale, em latim, Pontificale, ou seja, um documento, não sei o que lá, o nomezinho que tem antes, do pontificado dos papas. Cada papa, de Pedro ao Bento XVI, que é emérito, o Papa Francisco, quando ele morrer, se for, aí vai ser escrito todas as suas obras, o que fez, seu pontificado, tudo que ele fez, vai estar também nesse livrão. É um livrão que mostra lá os 267 papas. Tá? Cada papa com a sua história, o que fez no seu papado, né? Chama-se Pontificale Papal. Esse documento é um documento antigo, datado do século II, mais ou menos ao século III. Veja só, está todas as obras dos papas. Se nós pegarmos aqui Santo Irineu vai escrever os sucessores de São Pedro até o Papa de sua época, que era o Papa de número 12, que São Eleutério. Santo Irineu de Lyon, do ano 130. Santo Irineu de Lyon é do ano 130, discípulo de São Policarpo, bispo de Irmina, discípulo de São João Evangelista. Vai escrever a sucessão papal, ele vai falar, depois de Pedro veio Lino, depois de Lino veio Anacleto, depois de Anacleto veio Clemente, depois de Clemente veio Santo Evaristo, e vem até o Papa o 12º Papa do seu tempo, São Eleutério. Meus irmãos, é por isso que eu digo, a patrística está trazendo protestante que não é brinquedo para o seio da igreja. E louvado seja Deus por isso. Porque nós temos aí os documentos ricos da nossa fé, provando tudo isso. Provando tudo isso que falei agora. Então tá aí. É fácil assim, é um semi-analfabeto sem conhecimento, né? Um cara que diz doutor, historiador, doutor. Esse herege protestante diz que é doutor em história. Para mentir, deturpar? Claro, qualquer um é doutor de história desse jeito. Muito bem, meus irmãos, fica aqui esse vídeo. Deus abençoe vocês. Não esqueça aquele like refutando esse herege que só leva o tempo em mentir no YouTube, né? Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre Virgem! Salve! Amém!